E aí, gente, era aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você lembra do primeiro anime que te fez arrepiar? Daquela abertura que até hoje toca e te dá um soco na sua memória? Hoje a gente vai embarcar numa viagem no tempo para relembrar os animes clássicos que marcaram a nossa infância e adolescência. Aquelas histórias que nos fizeram rir, chorar, torcer, como se tudo fosse real. Então prepare seu coração porque a nostalgia vai bater forte hoje. E se você ama esse tipo de conteúdo, não deixa de deixar o seu like e se inscrever no canal, comenta qual anime da lista mais marcou a sua vida e vambora pro vídeo. Dá aquela moral no LivePix e compartilha o vídeo com seus amigos. E já vamos começar com uma versão não tão conhecida dos Cavaleiros do Zodíaco. Vamos começar com o Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas. Saint Seiya, The Lost Canvas. Tudo se transformou em mim, diante de Deus e sou um mortal. Lançado no Japão em 2009 e no Brasil em 2010, apenas em DVD streaming. Bom, é claro que você conhece Cavaleiro do Zodíaco, mas The Lost Canvas foi uma obra-prima à parte. Ele conta a história da Guerra Santa anterior à dos Cavaleiros do Zodíaco de Pégaso. Ao invés de termos Seiya como protagonista, nós temos o Tema, que vai enfrentar o próprio Hades. A animação de The Lost Canvas é linda, as lutas são épicas e o drama, meu Deus, o drama é de partir o coração. Mesmo com poucos episódios, essa versão conseguiu o que muitos animes com centenas de episódios não conseguem, simplesmente marcar a mente e a alma de quem assistiu. Se você não viu, bota na sua lista Cavaleiro do Zodíaco e The Lost Canvas. Até hoje é incrível e simplesmente não ficou datado. Fairy Tail. Lançado em 2009 no Japão e em 2011 no Brasil, cheio de magias, batalhas intensas e uma das guildas mais carismáticas do mundo dos animes, Fairy Tail nos ensinou sobre amizade, lealdade e nunca abandonar quem você ama. Natsu, Lucy, Erza e Grey, era impossível não se apegar a esses personagens. E é claro, o mascote mais incrível dos animes, o Happy. E é claro, também tem a trilha sonora, que era simplesmente épica. Se você ouviu o tema de batalha do Natsu, sabe do que eu tô falando. Natsu, Erza e Grey contra o Gelado era simplesmente incrível. A batalha contra Zeref, claro, tudo que fazia esse anime incrível. Bleach. Lançado em 2004 no Japão e no Brasil em 2007, Bleach foi um dos pilares da era de ouro dos shonens. A história de Ichigo Kurosaki, um adolescente que se torna um Shinigami, é cheia de ação, estilo e carisma, e as bancais são simplesmente incríveis, insanas e memoráveis. Eu tenho certeza que toda vez que alguém grita Bankai, todos os pelos de seu corpo arrepiam. Sem contar os personagens como Aizen, Zaraki Kenpachi, Byakuya, a Rukia, o Hand, e até mesmo os espadas, vivem na memória dos fãs, um universo enorme e que sempre merece ser revivido. Eu mesmo já assisti umas 5, 6 vezes. Esse aqui eu sou meu fanboy pra falar porque é meu anime favorito e ele tinha que estar na lista, né? Se você não viu, aproveite pra começar a ver porque a gente esteve à volta do anime e tá chegando no arco final da guerra contra os Quincy's. Super Campeões rodada de 2002. Lançado no Japão em 2001 e no Brasil em 2003 pela Rede TV, quem nunca tentou dar um chute de trivela igual o Tsubasa? Super Campeões 2002 trouxe o futebol pra dentro do anime de um jeito único. Mesmo com campos infinitos e chutes absurdos, a gente torcia como se fosse uma final de Copa do Mundo. Super Campeões nos ensinou sobre persistência, esforço e trabalho em equipe. E é claro, nos deixou sonhando em ser craques. E há pouco tempo, não muitos anos atrás, também nós tivemos uma terceira versão de Super Campeões. Caso você queira ver com uma animação um pouco mais recente, mas eu gostava mesmo do de 2002, que era incrível, mano. Sailor Moon. Lançado no Japão em 1992 e no Brasil em 96 pela Rede Manchete, extinta Manchete. É claro que antes das super-heroínas dominarem os cinemas, existia Sailor Moon. Com sua força, carisma, o Sag e suas guerreiras marcaram toda uma geração. Transformações, vilões estilosos, romances e amizades poderosas. Sailor Moon foi um verdadeiro símbolo no mundo dos animes. Sinceramente, eu não sei de uma pessoa sequer que não gostou de Sailor Moon. Inuyasha. Legal! Está na hora de Inuyasha! Continuamos procurando pelos fragmentos da joia. Vão destruir o Naraki com a Tessaiga! Hiroki, Sango, Shippo e Kirara! Continuamos nossas aventuras.
Inuyasha! Lançado no Japão nos anos 2000 e no Brasil em 2004 pela Cartoon Network, pelo Animax e a TV Globinho, um mundo cheio de viagens no tempo, yokais, romance e ação. Inuyasha é uma joia dos anos 2000. A história de Kagome, que aqui no Brasil era Agome, e viaja para o Japão feudal e conhece o Inuyasha, uma mistura de poesia, mitologia e emoção. Contar todos os personagens que nós tínhamos, a Sango, o Miroki, e todas as temporadas da gente tentando vencer e enfrentar o vilão Naraki. Era simplesmente incrível, um dos melhores animes de espada com certeza até hoje, com lutas incríveis e insanas, Dinossauro Rei. Dinossauro Rei é o que você quer ser. Vem pra cá fazer a sua jogada. Rei dos dinossauros é o seu destino. Lançado em 2007 no Japão, e no Brasil em 2009 na Rede TV, imagine dinossauros revividos por cartas de batalhas explosivas. Dinossauro Rei era tipo Pokémon, mas com T-Rex, Velociraptors lutando com poderes especiais. Era uma mistura de Pokémon com Yu-Gi-Oh!, com Bakugan, mas Max, Rex e Zoe nos levaram para uma jornada cheia de ação e descobertas. Um anime que marcou quem adorava dinossauros e aventuras cheias de energia. Bakugan, Guerreiros da Batalha. Meu nome é Dan, e junto com meus amigos Runo, Marucho, Julie, sem mencionar o que melhor jogava, Chan e Alice, nós somos Bakugans, os Guerreiros da Batalha. Lançado em 2007 no Japão e em 2009 no Brasil pela Cartoon Network e a Rede Globo, na TV Globinho, a frase Bakugan levantar, só essa frase já nos arrepia, né? Bakugan era uma febre, esferas que se transformavam em criaturas gigantescas e duelos cheios de estratégia. Dan e Drago enfrentavam inimigos poderosos enquanto tentavam salvar dois mundos inteiros. E você sabe que agora o poder está em suas mãos. Preciso lutar. Esse era mais do que um anime, era brinquedo, era jogo, era paixão. Vou te falar, aquele joguinho do PlayStation 2 de Bakugan era sensacional, mano. Esses animes não foram só diversão, eles formaram quem somos, nos deixaram memórias e nos acompanharam nos melhores momentos da nossa infância. E agora eu quero saber de você, qual desses animes mais marcou a sua vida? Tem algum que você sente falta e que merece aparecer na parte 2 desse vídeo? Dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a nostalgia aqui é garantida pra você todos os dias da semana. Valeu por assistir, não deixe de ouvir aquela criança interior que ama animes até hoje. E a gente se vê no próximo vídeo, dá aquela moral no LivePix e valeu, vira membro do canal. O que você quer ser. Vem pra cá fazer a sua jogada.